Bom que nós somos filhos do Senhor, né? Que privilégio, que honra. Que bom que nós estamos aqui na quarta-feira. Não vou estender, tá, irmãos? Vou ser breve para os irmãos aproveitarem bem esse momento, né? Para não ser cansativo. Abre a Bíblia de vocês em Lucas. Lucas 15. Lucas 15. Eu estou aqui substituindo. Não, na verdade, não estou substituindo, né? Que quem ia pregar hoje é insubstituível. Eu estou aqui pedindo a Deus graça para me ajudar nessa tarefa que me foi confiada quase no fim da tarde. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia da sua filha, Jesus. Me ajuda. Lucas 15. Talvez você já ouviu isso muitas e muitas e muitas vezes. Mas é maravilhoso, amém? Lucas 15, eu vou ler o versículo 1 e 2, amém? E depois nós vamos pular lá para o 11, 1 e 2. Todos encontraram? Tem misericórdia, Senhor. Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Aí no versículo 11 começa uma parábola muito maravilhosa, né? Que eu acho que é uma das parábolas mais lindas que Jesus conta, que é a parábola do filho pródigo. Versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. 14. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de seus trabalhadores. E levantando, foi-se para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Senhor, essa é a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, abre o nosso coração, a nossa mente, para nós entendermos e praticarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar do Senhor, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por ser meu Pai, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio. Amém? Amém. Amém, irmãos? A parábola do filho pródigo é uma parábola muito conhecida da igreja, né? E é uma parábola maravilhosa. Eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que o Senhor Jesus teve a oportunidade de sentar ali e ensinar para aquelas pessoas que estavam ali. Então, é interessante que no início do capítulo 15, começa falando que Jesus estava recebendo publicanos e pecadores. E as pessoas, os fariseus, né, que eles achavam que eles eram top demais, eles começaram a indagar, a falar, como pode? Ele fala ser o Messias, né? O Filho de Deus senta e conversa e come com pecadores. Então, por causa disso, Jesus começa a explicar para eles a parábola do filho pródigo. O que Jesus queria falar? Jesus, ele não faz acepção de pessoas, né? Jesus não... Eles não é porque eles eram os top que o Deus era Deus só para eles. Deus é pai deles, meu, seu.
Deus não coloca uma regra assim, esse aqui é meu filho por causa disso ou daquilo. Não. Quando nós o recebemos em nosso coração, nós nos tornamos filhos do Senhor. E é interessante que Jesus, quando a gente lê a parábola do filho pródigo, eu fiquei pensando nisso, né? Normalmente as bibliazinhas têm um títulozinho, né? Então fala, é a parábola do filho pródigo, mas eu acho que essa parábola fala mais do pai do que do filho. O foco dessa parábola não é o filho. O foco dessa parábola é o pai. Porque às vezes nós lemos a parábola do filho pródigo e a gente acha que a gente é demais. E a parábola do filho pródigo é sobre o amor do pai. Um pai que perdoa, um pai que aceita de volta, um pai que celebra quando o filho volta. É ele. A parábola do filho pródigo tem muito ou tudo a ver com o pai, não com o filho. Amém? O filho, na parábola do filho pródigo, é um coadjuvante. Porque o personagem principal, o foco dessa parábola, é o pai. Amém? Aleluia. Então, quando Deus olha para o filho pródigo, quando Deus olha para mim, às vezes eu me coloco nessa posição de filho pródigo, Deus olha para nós, e às vezes na nossa vaidade, talvez, a gente pensa que Deus olha para a gente e fala assim, nossa, que pessoa top. Eu acho que eu vou amar essa pessoa, olha como ela é legal, olha como ela é bonita. Não, gente, Deus olha para nós somos miseráveis, nós pecamos contra um Deus eterno, nós não somos nem dignos de ser chamados. Quando Deus olha para mim e para você, é graça dele, é porque ele é um pai bondoso, não porque eu sou uma filha que faz tudo o que ele quer. Então, quando eu olho para mim, eu não mereço, mas Deus olha para mim com um olhar de amor, com um olhar de pai. Amém? Então, Deus nos amou quando nós não merecíamos. Nós éramos fracos, nós éramos ímpios, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos perdidos, mortos, condenados, arruinados. Mas Ele nos amou. A parábola do filho é sobre o pai, não é sobre mim, não é sobre você. Amém? É interessante que Deus, Ele é tão bondoso e Jesus mostra o amor do pai para com a gente, né? Para mim, para você, e a centralidade definitivamente desse texto é o amor do pai, não é o filho. Quem faz a festa é o pai, quem celebra o retorno do filho é o pai, quem manda matar um animal lá para fazer um churrasco é o pai, amém? Aleluia. Meus manuscritos, e eu dividi o texto, vou tentar explicar para vocês algumas fases desse filho, que falou muito comigo, sabe? E eu me vi, às vezes também, eu me vi muito sendo filho pródigo. Então, o filho pródigo, ele passa por quatro fases muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês, tá, irmãos? Peço perdão se eu errar, e certamente eu errarei em muitas coisas aqui hoje. Interessante que o versículo 11 fala assim, olha, um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu com eles a fazenda, ponto. Essa parte, esse versículo 11, é muito interessante, porque eu fiquei pensando assim, olha, quando o filho chega para o pai e pede parte da fazenda, eu fiquei pensando, esse filho tinha tudo, né? Ele tinha família, ele tinha mesa posta, ele tinha comida, ele tinha pão, tinha comunhão, tinha irmãos. E, de repente, ele vem, do nada, um descontentamento para esse filho. E eu queria que a gente olhasse para nós mesmos nessa noite. Às vezes, nós somos tão filho pródigo, né? Nós estamos na casa do Pai, nós experimentamos tudo de Deus. Deus nos dá tudo. Deus nos dá uma família, nos dá a igreja, nos dá comunhão. Ele oferece tudo para a gente e a gente, de repente, fala, ai, Deus, não estou gostando muito, não. Não estou achando estou querendo ir embora, porque a gente pensa que lá fora vai ser melhor. Então, essa fase do filho pródigo, eu penso que ele era feliz inconscientemente. Ele não tinha noção de como a vida dele era boa do lado do pai. Ele não tinha noção de como era bom estar ali, como era bom ter roupa limpa, como era bom ter comida na hora certa,
Como era bom ter o pai ali o tempo todo. E às vezes, por causa de uma insatisfação, ele abandona o pai. E eu fiquei pensando, quantos de nós não fazemos isso, né? Com o Senhor. Por causa das nossas insatisfações pessoais, a gente fala, Deus, pensando bem, não está tão legal. Eu acho que eu vou ali experimentar algumas coisas. E isso é desde sempre, né? Desde a fundação do mundo, Satanás estava lá no céu, no melhor lugar, do lado de Deus. De repente, uma insatisfação. Ai, eu podia até ser mais do que Deus, né? Ele começa a murmurar. O camarada era tão diabo que no céu ele não estava satisfeito. Ele começou a ficar insatisfeito. E a insatisfação, olha que coisa horrível que aconteceu. A mesma coisa com Adão, com Eva, eles estavam no paraíso. Eles tinham tudo. Era um jardim, tinha tudo, era o lugar mais top. De repente o diabo fala assim, nossa, se você soubesse, se você comer do fruto. Então Satanás, ele sempre vem sutilmente nos oferecendo algo que parece bom. Parece vida, mas é morte. Então a gente precisa ficar muito atento, às vezes, nas pequenas propostas que o mundo nos dá. Satanás é astuto e ele faz parecer bom. Às vezes nós trocamos a eternidade, uma vida com Deus, de comunhão, por causa das pequenas ofertas que Satanás vira para você e fala assim, vai ser legal. Vai, experimenta. Aí quando você está arrebentado, que você só quer voltar para a casa do Pai, ele é tão ordinário, o pai da mentira, que ele sopra para você assim, ó, volta não. Pai talvez nem vai te querer, mas é uma mentira, porque ele é um mentiroso. Porque toda vez que você se decidir a voltar, o Pai vai estar te esperando. Todos os dias. É uma decisão voltar para a casa do Pai. Então eu penso que nessa fase que ele estava na casa do Pai, ele era feliz, inconscientemente. Ele não sabia, ele não dava valor. Como era bom estar ali. E muitas vezes nós somos assim, insatisfeitos com as coisas boas, e quando a gente fica insatisfeito, parece que tudo perde o sabor. Não é verdade? Ah, não está legal mais isso. Às vezes uma coisa que era legal, que você gostava de fazer, Satanás começa a soprar aquilo para você que não é bom, e aquilo fica ruim. Assim começam as rebeliões, né? A igreja era legal demais. Que igreja bacana, que comunhão. Aí Satanás começa a soprar em um e em outro. Ah, será que é bom mesmo? Será que é legal assim mesmo? Se nós darmos créditos, nós corremos um sério risco de nunca mais conseguir voltar para a casa do Pai. Então eu digo para você hoje que está aqui sentado na casa do Pai, que aqui é um bom lugar. Você é feliz, só que você não sabe como você é feliz. Você não tem consciência de como esse lugar é bom. É o melhor lugar para você estar. Não queira ir lá para fora, não queira experimentar. Amém? Aleluia. E o versículo 12. Queria que você lesse comigo o versículo 12. Fala assim. Nós já lemos, né? Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, essa é a segunda fase que eu acho que esse filho viveu, quando ele pede para o pai assim, olha, imagina que coisa triste, gente. Eu não sei, né? Acho que na nossa nação também é estranho, não é? Ou pode acontecer na nossa cultura? Não, né? Alguém chegar para o pai e pedir a herança antes? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Mas no contexto judaico era uma afronta. Imagina, seu pai vivo, você chega lá e fala, pai, me dá tudo. Eu sei que é quando você morrer que eu vou receber essa herança. Mas você está vivo, mas eu quero assim mesmo. Me dá tudo que você tem, que eu quero viver. Era como se ele falasse assim, olha, você está vivo fisicamente, mas para mim você já está morto. Então ele vai viver dissolutamente, ele gasta tudo que o pai tinha dado para ele. Imagina, né? Bebidas, farra, prostituição, e os amigos ali, porque ele era legal, né? Quem não, né? Quem não quer estar perto de alguém que está cheio de dinheiro? Já reparou como que na vida da gente é assim? Quando você está bem, quando você está legal, quando você é o mais top da galera, todo mundo quer ficar perto de você? Então eu acho que nesse momento,
Ele estava infeliz inconscientemente. Ele achava que estava bom. Ele achava que estava legal. Mas não. Ele estava perdendo. Ele estava jogando fora tudo que o pai tinha dado. A herança, o amor, o carinho. E estava vivendo dissolutamente, gastando tudo. Ele não pegou o dinheiro e falou assim, não, eu vou investir aqui no Bitcoins. Não, Bitcoins não. Ele não pensou em investir em algo para render. Não, ele gastou literalmente tudo que o pai tinha dado. E às vezes nós fazemos isso também. Nós desperdiçamos tudo que o Senhor nos dá. A gente olha e fala, Deus, não quero. A gente despreza o amor do Pai. Eu muitas vezes fiz isso. E às vezes nós erramos, porque a gente acha que essa palavra é só para quem está lá fora. Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos perdidos. E às vezes dentro da igreja, dentro da casa, nós precisamos voltar para o Pai. Amém? Satanás, às vezes, ele vem com propostas que parecem boas, né? Aquela maçã bonita, vermelha, suculenta, mas por dentro é podre, é ruim, é morte. Nós precisamos ficar atentos a isso. E a tendência é essa, né? Assim como esse filho pródigo abandonou a casa, abandonou tudo, é uma tendência humana, né? Quando você está insatisfeito com o seu casamento, o que você faz? Vou largar esse casamento. Quando a gente está insatisfeito com o trabalho, vou largar esse trabalho. Não estou mais feliz com a igreja, vou largar essa igreja. O descontentamento faz a gente largar a mão, abrir mão de coisas que nós amamos. Não é verdade? Nós precisamos ficar atentos. O versículo 14 diz assim: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Eu fiquei pensando, eu estava até conversando com meu esposo no domingo passado. Responda no íntimo de vocês. Vocês acham que se o dinheiro dele não tivesse acabado, se ele tivesse bem, ele tinha querido voltar? Não. Eu acho que não. Eu posso estar enganada. Mas eu acho que ele só voltou porque as coisas apertaram. Eu acho que ele só voltou porque o dinheiro acabou, porque os amigos nos abandonou ele. Porque se ele tivesse ainda com fartura, eu não sei se ele teria voltado. Eu não sei se ele teria sentido falta do pai. Às vezes nós somos assim também. Quantos de nós, quando está tudo bem, a gente nem lembra, né? Aí quando as coisas começam a apertar, a gente fala, poxa vida, eu tenho a quem recorrer, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Pai bondoso, que apesar da minha falha, apesar da minha incredulidade, da minha falta de gratidão, Ele sempre vai me receber. Porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom, porque Ele é bondoso, porque nós, na maioria das vezes, nós não. Então, quando eu olho para essa fase do filho pródigo, eu penso que ele não voltaria. E eu fiquei, até anotei aqui que às vezes que a gente precisa aprender com isso, igreja, que a gente precisa saber com quem a gente lida, né? Às vezes, as nossas amizades têm nos afastado de Deus. As pessoas com quem nós nos relacionamos, será que essas pessoas têm nos aproximado do Senhor? Olha para a sua volta, as pessoas que conversam com você, que lidam com você, que está do teu lado, por que elas estão do seu lado? Já reparou que na maioria das vezes as pessoas estão do nosso lado só porque tem algum benefício nisso? Será que as pessoas ficarão com você quando tudo estiver ruim? Quando o seu dinheiro acabar? Eu fico pensando nessas coisas. Nós precisamos ficar atentos a isso, né? E quando aquele jovem, ele fala assim, olha, ele precisou alimentar das comidas que os porcos comiam, aquilo naquela época era humilhação demais, porque os porcos eram um animal que os judeus não mexiam. E ele estar comendo, querendo comer das lavagens que o porco queria, era o fim do poço.
Ele estava no mais pior nível de tristeza. Mas ainda há esperança, porque nós temos um Pai bondoso. Amém? Então, eu não sei nessa noite qual é o poço que você está. Eu não sei o que você tem experimentado. Eu não sei que tipo de lavagem você está comendo. Mas existe um Pai bondoso. Existe um Pai que sempre nos espera. Existe um Pai que não olha muitas vezes a nossa ignorância, a nossa falha, por onde nós andamos, do que nos alimentamos. Ele sempre estará de braços abertos. É isso que me conforta todos os dias. Quando eu peco e eu olho, Senhor, eu não sou digna mesmo. Mas Ele é um Pai bondoso. Ele é um Pai que está lá te esperando uma decisão sua, de retorno, de volta, de arrependimento. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Não importa o poço que você está. Talvez hoje você esteja nesse estágio, pensando assim, olha, como eu estou infeliz. Meu Deus. Como eu já experimentei do Senhor. Mas o Senhor é aquele que sempre nos quer de volta. Porque Ele é um Pai bondoso. Amém? Aleluia. O versículo 17 é muito lindo. O versículo 17 diz assim, olha que interessante. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e perante o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu acho legal que o filho pródigo, ele entende que aonde ele estava, né? E ele fala, eu não sou merecedor, eu não sou digno, nem que você me chame de filho. E fiquei refletindo isso hoje, quando a palavra fala que ele lembra da casa do pai. Ele fala, nossa, eu estou aqui nessa miséria, nessa fase ruim, e na casa do meu pai era tão bom. Na casa do meu pai tinha fartura de pão. Na casa do meu pai tinha comunhão. Na casa do meu pai tinha mesa posta. Na casa do meu pai tinha alegria. E eu fiquei pensando nisso nessa semana. Talvez não tenha nem a ver com o contexto, mas nós, enquanto pais, né? Eu, mãe, você aí que é pai, talvez, você que pretende ser. Se o seu filho tivesse numa situação ruim no mundo hoje, e ele quisesse voltar para casa, que lembrança ele teria da sua casa? Não estou falando do Pai Deus agora, estou falando do pai de família. Que lembrança ele teria de você, né? Será que ele queria voltar? Ele falaria assim, nem, lá em casa, nem, só gritaria. A gente precisa ter cuidado com isso, né? Então, quando ele decide voltar para casa, ele lembra que era o melhor lugar para se viver, né? E eu penso nisso, que sempre que nós quisermos voltar para o Senhor sempre vai estar ali nos esperando. Então, quando ele cai em si, ele diz assim, olha, na casa do meu pai tem abundância de pão. E quando nós lembramos da casa do Senhor, não importa o lugar que nós estejamos, né? Não importa quão caído nós estivéssemos, o Senhor, Ele é aquele que sempre vai nos receber de volta. É interessante que quando o filho chega e ele volta, a palavra fala que ele chega e fala assim, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai já estava esperando ele, tipo assim, filho, pode vir, eu estava te esperando. Ele não queria saber do que tinha acontecido, como que tinha sido, não. A palavra fala que o Senhor pega o nosso passado, joga no mar do esquecimento e nos aceita de volta. Só depende de uma decisão nossa. A palavra fala que ele se levantou, ele decidiu, ele quis encontrar com o pai. E o pai estava lá. E é interessante que o pai já era um ancião. E fala que ele levanta, ele recebe o filho de volta. Então, quando eu olho para essa palavra, eu falo, Senhor, que eu decida todos os dias voltar para o Senhor. E que o Senhor esteja aí me esperando. Porque Ele sempre vai estar nos esperando. Nós precisamos nos arrepender. E nós precisamos reconhecer aonde nós erramos. Esse jovem reconheceu aonde que ele errou.
Eu preciso ter consciência. Eu pequei contra um Deus santo. Eu errei contra um Deus eterno. E chegar diante do Senhor com humildade. Amém? Aleluia. Versículo 20. Eu queria que nós lêssemos juntos para nós encerrarmos. Versículo 20. Vamos ler? E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti, põe-lhe um anel nas suas mãos e sandália nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai, comemos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Eu queria falar para você hoje que o Senhor, Ele é um Deus que se alegra com a sua volta sincera. Que nós possamos olhar para nós mesmos, dentro de nós, e falar: Pai, aonde eu tenho errado com o Senhor? Me perdoa, me receba de volta, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Senhor, eu não sou digna nem de ser chamada tua filha, mas o Senhor é aquele que está ali, que vai fazer uma festa quando você se arrepender e quando você voltar. Ele é aquele que te espera, Ele é aquele que quer te abraçar, Ele é aquele que quer fazer uma festa. Amém? Que o Senhor possa encher o seu coração nessa noite de alegria, de esperança. Amém? Eu não sei por onde você tem andado, não sei o que você tem feito. Talvez você está dentro da igreja, mas está meio perdido, está precisando voltar. Olha para esse Deus bondoso. Olha para um Deus amoroso, que deu seu único filho para que eu e você tivéssemos vida. Nós estávamos perdidos e nós fomos achados. Ai de nós, se não fosse o amor do Pai. Ele decidiu nos reconciliar com Deus. Foi por causa dele. Foi porque Deus decidiu dar o seu único filho. Porque eu não merecia, você não merecia. Nós merecíamos estar lá mesmo, comendo lavagem com os porcos. Mas um rei decidiu me amar. Um rei se despiu de toda a sua glória. Veio a esse mundo, se fez homem. Pagou o preço, pagou a dívida que era minha e que era sua, para que hoje nós tivéssemos vida. Esse Deus amoroso te chama de filho nessa noite. E Ele fala para mim e para você: não me importa por onde você andou, eu sou aquele que te recebe de volta. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Pai de amor. Ele é aquele que olha para mim e para você como filhos amados, que espera uma atitude minha e sua de arrependimento. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Feche seus olhos, igreja. Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou um inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: o
filho amado vai embora, eu fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai correndo e me abraçou. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Eu não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Hoje sou feliz. Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Irmãos, a figura do pai do filho pródigo remete à figura do nosso Deus, que é pai. Quando você decide sair de casa, ele não corre na frente, fecha a porta e fala: você não vai sair. Ele deixa você sair. Minha esposa colocou lindamente aqui. Ele só voltou para casa porque acabou tudo. Talvez existem filhos na congregação que permanecem porque ainda não recebeu aquilo que ele quer de Deus. Existem pessoas que estão porque ainda não recebeu.
Porque se receber aquilo que ele tanto quer, ele vai embora. Isso não acontece nas igrejas lá fora, isso acontece em toda igreja. O motivo de você estar na casa do Pai deve ser o Pai. Só. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Existem pessoas que querem o acréscimo. Deus está nos chamando para alcançar um outro nível de maturidade. Enquanto aquele filho estava em casa, seu pai não colocou um anel no seu dedo, talvez porque não tinha maturidade ainda. Agora, sem contar o irmão também, né? Que quando ele voltou teve aquela inveja. Pai, o senhor nunca fez nada por mim, o senhor nunca matou um cordeiro para mim. Amanhã pode ser que entre um filho pródigo e nós somos irmãos deles, ou dele ou dela, e nós temos que ter o papel de amá-los, cuidar deles, não ter inveja, porque um dia nós estávamos perdidos. A palavra de Deus fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Um dia nós estávamos, não vou falar que nós estávamos junto dos porcos, nós éramos os porcos. E hoje nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quem um dia provou do mundo e sofreu não pode voltar para lá. Irmãos, fora da casa do Pai não existe alimento, não existe carinho, não existe ninguém que te ame. Fica na casa do Pai, não sai mais não sai. Nós não vemos relato do filho pródigo voltando para o mundo, ele permaneceu. Vocês compreendem isso? Deus é tão misericordioso que quando o filho vai embora, ele fica esperando o filho ainda voltar. A palavra fala, nós lemos que ele estava no caminho quando o filho voltava para casa. Ele avistou ele de longe: meu filho, será que você sempre vai ter força para voltar? É esse o problema. É esse o problema. É graça, irmãos, que vocês estão aqui. Entendam, eu conheço pessoas, eu converso com pessoas que não têm essa força que vocês têm, de sair da sua casa numa quarta-feira, era para vocês estarem fazendo uma janta, descansando, e vocês estão aqui. Tem gente que não tem essa força, querem, mas não conseguem. A droga fala mais alto, a bebida fala mais alto, o amor às coisas carnais falam mais alto, e vocês estão aqui. Eu queria fazer uma pergunta, eu gostaria que você fosse sincero comigo. Quem aqui está cansado fisicamente? Levanta a mão. E vocês estão aqui. É sinal que vocês escolheram estar aqui. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Você entendeu que você precisa. Não é que o Pai precisa da sua presença, é você que precisa. Há muito tempo que eu não sabia disso. Eu não vou à igreja porque eu vou encontrar meus irmãos, não, porque o Pai está lá. Eu não vou para ver aquele pastor chato, eu vou lá porque meu Deus está lá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos voltar para a nossa vida secular, porque essa vida é a vida que você precisa viver. Você veio aqui para buscar forças. O mundo está te esperando lá fora. Você não é do mundo. Você está no mundo, mas você não pertence a esse mundo. Amanhã, quinta-feira, o mundo espera a gente de boca aberta. Mas a gente tem que orar ao Senhor para pedir para passar rápido a sexta, o sábado, e estar aqui no domingo de novo para glorificar o Pai. Em
Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Nós sabemos que não merecíamos Jesus Cristo, seu Filho, ter vindo nessa terra, o Verbo ter se tornado carne. Cristo, obrigado, te agradecemos, não temos palavras para exercer a nossa gratidão pelo teu sangue derramado naquela cruz ao nosso favor. Espírito Santo, nosso amigo, nos ensina a compreender esse sacrifício. Que os nossos pés venham firmar em tua casa. Sabemos que o mundo não presta. Sabemos que Satanás não tem dó daquele que provou da tua presença. A tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E é em ti que nós queremos permanecer, Jesus. Que nós fixamos os nossos olhos no Senhor, porque o Senhor é eterno. Todas as coisas nessa terra são passageiras, não prestam. Ensina-nos a te amar de todo o coração, a realmente abandonarmos o mundo e as suas paixões. Pai, em nome de Jesus, não nos permite sair da tua presença. Entramos aqui para nunca mais sair da tua presença, Pai. Obrigado por estar no meio do caminho nos esperando. E nesse momento nós voltamos para ti, Jesus. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe porque há muito tempo nós te negamos, Jesus, e nós voltamos para casa. Nos restaura, Senhor, tira o nosso orgulho, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos capacita, dê forças àquele que está fraco. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Estenda as mãos, irmãos, para cá, em nome de Jesus. Aleluia, que o amor de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, em nome de Jesus. Você crê, diz amém? E de paz, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.